Fala, beleza? Hoje teremos um vídeo daqueles, bem longo, pois temos que cobrir o duelo em dupla de Yugi e Joey contra os irmãos Pai e Dox, que utiliza 13 episódios do anime e 8 capítulos do mangá. E devido às circunstâncias, eu irei focar apenas nesse duelo, pois o anime mesclou esse duelo com a ida de Kaiba ao castelo. Já o mangá focou exclusivamente nesse duelo do começo ao fim. E outro detalhe é que após o avanço de Kaiba, iremos presenciar o duelo contra Yugi. Para cobrir na íntegra esse episódio, eu irei separar esse trecho em um vídeo próprio, que será exibido semana que vem. Ufa, então sem mais delongas, e bora para análise. Episódio 19. O duelo em dupla, o labirinto. Capítulo 92. Ataque do labirinto. Após a vitória de Joey sobre Bones, Kif, como mau perdedor, acabou prendendo a turminha na caverna. Vale ressaltar que no mangá, Bakura está tentando forçar a rocha, enquanto no anime, ele está olhando fixo para o Anel do Milênio. Após o pessoal ver que não iria conseguir se mover, optam por tentar encontrar outra saída. No anime, Bakura sai correndo igual louco, sendo guiado pelo Anel do Milênio. No mangá, Yugi percebe que Bakura está agindo de forma estranha, e acha que um certo alguém pode ter voltado. O fato é que no mangá, o pessoal segue tranquilamente até o ponto onde encontra uma estrutura que se assemelha a um labirinto. Ao final do corredor, é possível ver uma estrutura bem ornada, com os kanjis Mei e Kyo, que, como nota do mangá, explica que os kanjis juntos significam labirinto. Logo em seguida vemos os irmãos Para e Dox, como conhecemos, irmãos labirintos no original. E caso você tenha jogado Duel Links alguns anos atrás, eram também chamados de irmãos Caju e Castanha, fazendo uma coreografia de apresentação. Yugi no anime e Yami no mangá notam que eles estavam usando luvas de duelo, e com isso só poderiam ser eliminadores, que fazem um desafio de duelo em dupla na modalidade de labirinto. E como desafio final, eles deveriam escolher a porta correta para sair do labirinto. No anime, Yumi assume o controle e aceita as condições de duelo, e seguem pela quantidade de estrelas em aposta. Cada um aposta a quantia que lhe falta, sendo Joey apostando 2 estrelas e Yugi apostando 4. Caso ambos vençam, estariam classificados para as finais do Reino dos Duelistas. A primeira jogada é feita com a ativação do labirinto. Neste duelo, e apenas para essa modalidade, esse monstro é considerado como uma carta campo e monstro ao mesmo tempo. Nisso, eles são projetados na mesa de duelo paredes, emulando um labirinto. O mangá se encerra por aqui. Capítulo 93. Mata-mata. Armadilha desconhecida do labirinto. O mangá destaca a quantidade de apostar de estrelas, mas os eliminadores não iriam dar moleza. Após a invocação do labirinto, iriam explicar as regras dessa modalidade, onde cada duelista tinha 2.000 pontos de vida, mas caso um deles tenha seus pontos de vida zerados, a dupla seria derrotada. Cada turno seria mesclado entre um dos oponentes e um dos desafiantes. No anime, eles reforçam que a dupla poderiam compartilhar efeitos de cartas, e logo em seguida é explicado como seria feita a movimentação, onde os monstros poderiam se mover conforme o seu nível de estrelas. Ao final do labirinto, caso vençam os guardiões, o vencedor iria escolher qual a porta correta para seguir com sua viagem. Joey fica pistola, pois além de vencer o duelo, teriam que escolher na sorte qual seria o caminho correto a seguir. Então diz que poderiam indicar ao menos algumas pistas qual seria a escolha correta. Os irmãos concordam, e dali em diante um deles sempre iriam dizer a verdade, enquanto o outro seria um mentiroso, e começam a sacanear dizendo que a porta de cada um deles seria a correta. Joey fica pensativo e se lembra de um antigo provérbio, onde a situação era similar, no qual o viajante estava diante de uma bifurcação, onde um dos caminhos levava à Vila da Verdade e o outro à Vila da Mentira. Como ele não sabia das intenções do morador da vila, ele fez uma simples pergunta: qual a vila que ele havia vindo? Em ambos os casos, a resposta seria conduzir à Vila da Verdade. Então Joey faz a pergunta dupla, e ambos apontam para a porta Kill. Joey imagina que tinha desvendado o mistério, mas Yami está mais atento e revela que conhece a história na qual Joey se baseou para fazer a pergunta. Mas no caso deles, as diferenças eram brutais para a situação, pois aqui abre brecha para um paradoxo, onde ambos poderiam estar falando a verdade ou a mentira, e não tinham como saber, pelo menos não por hora. Yami então prefere focar primeiro no duelo, e faz sua jogada invocando o Castor Guerreiro e avança 4 casas. O campo estava vazio e Yami acredita que as batalhas iriam acontecer mais pro meio do jogo, mas aqui começam as apelações dos irmãos, que fundem o Carniçal das Sombras com a carta Campo Monstro, Paredes do Labirinto. E como excepcionalmente o monstro era o próprio labirinto, ele se movia livremente, e assim o atacou, destruindo o Castor Guerreiro de Yami. Após o ataque do monstro, ele se esconde nas paredes do labirinto. Joey no anime acusa de trapaça, mas os irmãos explicam que a jogada é totalmente legal. Joey segue a partida invocando o Predador de Machado e mais uma carta virada para baixo, mas se mantém seguro, não avançando em nenhuma casa. Mas confia que Yami havia entendido sua real estratégia. A turminha pensa que Joey poderia acabar estragando as coisas, mas Bakura diz que Yugi iria segurar a bronca. Tristan afirma que era bem provável que o foco seria Joey por ser menos experiente. Na vez de Para, ele seta uma carta armadilha, Tanque Demoníaco do Labirinto, que aqui é uma carta vanilla, mas no card game, sua versão final, se trata de um monstro fusão. Avança 7 casas. Yami tem tanta confiança que percebe as intenções de Joey, invoca o Guardião Celto e avança 4 casas novamente. Na vez de Dox, ele ataca o Guardião Celto com o Carniçal das Sombras, caindo na armadilha de Joey, o Nai concorrente, que ambas as versões aumentou em 500 pontos o ataque do Guardião Celto, mesmo estando equipado no Predador de Machado. E com isso o Guardião destrói o Carniçal. Mesmo estando unindo a esse monstro, o campo permaneceu intacto. O capítulo do mangá se encerra aqui. O anime irá adicionar uma cena onde Pegasus é informado
informado sobre Kaiba, e termina por aqui também. Episódio 20, Fusão dos Três Deuses Demoníacos, o Gate Guardian, capítulo 94, a Mágica do Labirinto. Inicialmente o anime irá continuar dando foco à história de Kaiba, e ao retornar ao duelo, é a vez de Joy. No mangá, o pessoal complementa a jogada de Joy, e Tristan percebe quanto ele progrediu em tão pouco tempo. Joy invoca o Espadachim das Chamas e avança tanto o Predador do Machado e o Espadachim das Chamas para a mesma zona que o Guardião Celta estava, e enfatiza que a armadilha agora seria usada como equipamento. No turno de Paras, ele avança com o tanque para as demais casas, e pensa que eles estariam muito próximos de ativar a armadilha deles. O turno agora seria de Yami. No mangá, Joy pensa que ao pular as paredes seria mais rápido, mas Yami responde que não seria possível, pois o labirinto na verdade era um calabouço fechado. Como não havia teto aberto, as criaturas voadoras não poderiam voar. Então Joy pensa que seu trunfo seria completamente inútil ali, mas Yami diz que era bom pensar um passo de cada vez. Imagina que eles haviam preparado algum tipo de armadilha. É interessante essa informação, pois veremos algo interessante à frente. Yami enfim invoca o Mago Negro e anda em direção à casa que seus aliados se encontram. Dox imagina que eles queriam seguir com a vantagem numérica. Em seu turno, após sacar uma carta, ele ativa a magia Mudança de Labirinto, que reorganiza as paredes do labirinto, deixando os monstros de cada duelista separado. E com isso, passa a vez para Joy, que após a compra movimenta o Predador de Machado e o Espadachim das Chamas. Mas ao avançar por uma das casas, acaba acionando a armadilha, onde o monstro Jirai Guma é invocado, e ignora o boost de equipamento, destruindo o Predador de Machado. O turno passa para Paras, que movimenta o tanque para perto do monstro de Joy. No anime, ele seta o verme do calabouço, virado para baixo em modo de defesa. O turno agora é de Yami, que usa sua carta mágica, Caixas Místicas, em combinação com o Mago Negro, onde uma caixa envolve o Mago Negro e espadas surgem empalando o monstro, mas ao olharem melhor percebe que haviam duas caixas. Essa outra era onde estava a carta de Jirai Guma. Como resultado, o Mago Negro havia tomado o lugar de Jirai Guma e estava ileso. Na versão 4Kids, eles colocaram a carta empalada ao invés do monstro, e finaliza o turno atacando o tanque do labirinto. Encerrando aqui o capítulo do mangá. Capítulo 95. Calabouço Terrível. Depois desse combo, seria o turno de Dox, que saca a primeira parte do Guardião dos Portões, Sangue de Trovão. No mangá, Dox dá uma informação bem importante, que alguns monstros poderiam ser invocados em partes separadas. A princípio, o Exódio era o único monstro desse tipo, mas Pegasus criou o Guardião dos Portões exclusivamente para eles. Por isso a surpresa de Yami ao ver esse caixão em campo. Yami sente que algo ruim está para acontecer. E o turno agora seria de Joy, que apenas avança casas com seus guerreiros e encerra seu turno. Na vez de Paras, ele imagina que eles tinham uma vantagem numérica, mas eles iriam conseguir summonar o Guardião dos Portões antes de chegarem ao fim do labirinto. E ao sacar, consegue a segunda parte do monstro, invocando em campo, e no mangá, ele invoca agora o Verme de Calabouço, enquanto no anime, ele flipa e equipa uma carta mágica que fortalece em 400 pontos do ataque da criatura. E com isso, seu alvo seria o Guardião Celta, e o destrói utilizando um ataque por baixo do labirinto. Ao finalizar o ataque, a criatura volta ao subsolo. No mangá, essa criatura tem um efeito onde cada ataque sucedido, ele incrementa em 10% de seu poder de ataque. No turno de Yami, ele ativa a carta mágica Cartolas Mágicas, que protege tanto o Mago Negro quanto o Guerreiro de Joy, e assim seria mais arriscado, já que o Verme tinha um ataque menor que o Mago Negro. No turno de Dox, ele iria resolver isso facilmente, invocando o Domador de Monstros, que permite controlar o monstro de Paras e ainda dava um boost de 600 pontos de ataque, o suficiente para obliterar o Mago Negro, e comanda o ataque, mas para seu azar, acaba errando a Cartola. Mas estava confiante que o seu monstro estava seguro no subsolo. Mas na vez de Joy, ele faz uma jogada combinada. Primeiro revela a posição de seu guerreiro, e depois equipa com a carta mágica Salamandra, que dá um boost de 700 pontos de ataque para o monstro com o tipo fogo, e com isso ele comanda o ataque de chamas para dentro do turno criado pelo Verme, que vale ressaltar que o boost do ataque do Verme só é ativo quando está sendo comandado pelo Domador, e Joy evapora a criatura. Yami elogia a jogada de Joy, mas essa alegria não iria durar muito, pois no saque de Paras, ele consegue sacar a última peça do Guardião dos Portões, Suijin. Encerrando aqui o capítulo do mangá. Capítulo 96. Tema o demoníaco Guardião dos Portões. É interessante notar que tanto no mangá quanto no anime, o monstro é tratado como 3 monstros unidos, cada um com seus ataques e defesas. No card game da Toei e na Konami, Guardião dos Portões é uma carta única, apesar de terem efeitos divergentes. O da Toei reduz o ataque do monstro oponente a 0 durante 3 turnos. Já a versão da Konami só possui os pontos de ataque alto, já que seu efeito é apenas para limitar sua invocação, usando os 3 monstros como material. Para e Dox dizem que o resultado está definido, mas Joy e Yugi discordam. Joy compara o Guardião como chefão final de um jogo, e dizem que irão provar o poder de trabalho em equipe. Paras gastou seu turno invocando a fera, e na vez de Yami, ele pensa que é muito arriscado se mover em direção a esse monstro. Por isso, passa seu turno, setando 2 cartas viradas para baixo. Na vez de Dox, ele revela a primeira habilidade do Guardião dos Portões, onde ele pode atacar um monstro do oponente em qualquer posição do labirinto, e utiliza o Sangan para efetuar o ataque. O episódio do anime se encerra no meio do ataque. Episódio 21. Dragão do Demônio, o Dragão Caveira Negra. No momento que o ataque chega ao guerreiro de Joy, Yami ativa a carta armadilha, Força Espelho. Nesse momento, o golpe é refletido. No momento que o golpe é refletido, eles ativam a habilidade especial de Suijin, que cria uma barreira que protege os ataques de sangue. Yami dá uma zoada, dizendo que era uma pena que nem todos
os monstros possuem essa opção, e acaba destruindo o Domador de Feras e cortando pela metade os pontos de vida de Dox. No turno de Joy, no anime, Yugi explica que cada parte do Guardião era um monstro independente. O segredo seria derrotar um de cada vez. Já no mangá, Yami apenas pensa isso, mas o ataque de Joy acontece em ambas as obras. Joy ataca à distância, e meio que é uma jogada inválida, se for parar pra pensar, sobre as regras de estarem no calabouço e tal. Mas talvez pelo efeito do equipamento mágico, isso tenha sido possível. Fica a critério de vocês o que de fato aconteceu aqui. O resultado é o mesmo. Kazejin usa sua habilidade para neutralizar o ataque de Joy, e Paras aproveita para efetuar o seu ataque. Pelo fato do Mago Negro estar protegido pelas cartolas, ele não seria alvejado, mas o guerreiro de Joy sofre a penalidade pelo golpe ser do atributo água, e com isso é afogado e destruído. Joy fica abatido, já que seu guerreiro estava quase fora do labirinto, mas Yami afirma que sua morte não foi em vão. Promete vingar a queda do espadachim invocando o Rei Caveira. Os irmãos Paradox ficam intrigados, já que o monstro do Yami estava no começo do calabouço. Então Yami explica que, para o ataque Kazejin ser global, ele havia inundado o labirinto inteiro, e como os ataques do Rei Caveira eram elétricos, ele iria destruir a distância o monstro. Paras tenta ativar o efeito de Suijin para repelir os golpes elétricos, mas seu monstro não responde o comando. Yami revela que seu último ataque acabou ativando sua carta armadilha. Não poderiam ativar os efeitos especiais do Guardião, e com isso, Kazejin foi aniquilado. Na vez de Dox, ele usa uma carta mágica para remover a armadilha. É interessante notar que no mangá ele fez uma misplay, já que ele usa o remover magias, mas a maldição do hexagrama é uma carta armadilha. O anime corrigiu isso colocando remover armadilhas no lugar, e assim o Guardião estava livre novamente. Dox encerra seu turno. Na vez de Joy, a sinergia entre ambos é tão grande que Joy sabe que é a hora de invocar o seu trunfo, o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Yami aproveita para ativar a polymerização. Detalhe que no mangá ele ativa essa carta do campo, mas não foi mostrado na hora que ele foi setado. No anime, o Yami ativou o da mão mesmo, e assim formaram o Dragão Caveira Negra. O capítulo do mangá se encerra aqui, junto com o volume 11, e dessa vez o jogo do Takahashi foi traduzido. Então no final do vídeo veremos como bônus. Volume 12 do mangá, capítulo 97, a carta final. Após a invocação do trunfo, os irmãos Paradox começam a rir, pois mesmo fundido, o monstro não deixaria de ser do tipo dragão, e não iria poder avançar pelo labirinto. Essa informação era nova no anime, mas no mangá, Yami já havia pensado nesse detalhe, tanto que Joy havia esquecido, mas pensa que Yami não iria dar essa bola fora, então ele tinha a solução. Já no anime, Joy pede desculpas e encerra seu turno. Repara no semblante de Yami, e sabe que ele tem alguma coisa em mente. Com isso, passa o turno para Paras. E no mangá, Bakura diz que esse era o único empecilho entre eles, o castelo de Pegasus. Uma voz familiar responde a Bakura, queria encontrar as respostas com Pegasus. Um certo alguém voltou, e a cena segue, com o saque de Paras. Consegue a carta Hiryo, onde no anime, Yami esboça surpresa, não apenas por saber o efeito, e sim pela raridade. E Dox explica que essa carta retira metade dos pontos de vida do oponente, e repassa para os monstros em campo. E com isso eles tiram metade dos pontos de vida de Yami e Joy e acrescentam em cada uma das peças do Guardião. A versão lançada no card game pela Konami retira metade dos pontos do ataque do monstro inimigo, e acrescenta em seu monstro. O efeito dura até o fim do turno, um grande nerf do efeito original. Devido ao efeito da carta mágica, Paras não iria poder conduzir sua fase de batalha. No turno de Yami, ele saca a carta mágica Mudança, e em seguida retira o Mago Negro da proteção das cartolas e avança 7 espaços, ficando de frente com o Guardião dos Portões. Em seguida ele usa o monstro que renasce. Dox se antecipa e não quer saber qual seria o alvo do Reviver Monstro, e comanda o ataque imaginando que tinham vencido. Yami então ativa a habilidade de Kazejin, o escudo reflexivo. Yami sabe que no próximo turno Kazejin seria destruído, então deposita suas esperanças em Joy, que consegue sacar o Imitador, que aqui no mangá é uma carta mágica, e que pode copiar os efeitos de cartas que seu oponente utilizou, e no caso tem uma ressalva, para monstros, mas está obstruída pelo dedo de Joy. Em todo caso, ele irá copiar o efeito de Ryoko. No anime, o Imitador é uma carta monstro, e ele utiliza seu efeito para potencializar o ataque do Dragão Caveira Negra. No card game, essa carta copia o ataque original de um monstro do oponente em campo. Os irmãos não entendem o porquê de aumentar o ataque do Dragão Caveira Negra se ele não poderia se locomover, ou atacar à distância, e Paras comanda o ataque do Kazejin. No anime, ele atacou com um monstro separado, pois sabia que Yami iria negar o primeiro ataque, com a reflexão de Kazejin. No mangá, o ataque foi feito apenas pelo elemento vento, reforçando que a habilidade só poderia ser usada contra um elemento específico. Dox imagina que agora o jogo estaria acabado, e que no próximo turno eles iriam explodir o Mago Negro. Então Yami revela seu trunfo, a carta mágica Mudança de Turno, onde ele era capaz de reposicionar o monstro no campo, e com isso ele iria trocar a posição do Mago Negro com o Dragão Caveira Negra, e os Guardiões não terão vantagem elemental para ativar seus efeitos. E com isso o Dragão Caveira Negra explode o Guardião do Portão, zerando os pontos de vida dos irmãos, Para e Dox, encerrando o capítulo do mangá por aqui. Capítulo 98. Qual será? A turminha comemora a vitória do trabalho em equipe, e agora Yami e Joy estão classificados para a final do Reino dos Duelistas. Mas o irmão mais novo afirma que o jogo ainda não tinha acabado. Joy no mangá questiona
perguntando do porquê se acabaram de ser vencidos. E Paras responde que conseguiram ter o respeito por terem derrotado eles em seu próprio jogo, e que as estrelas seriam entregues, mas ainda havia o enigma de qual porta seria a correta. Yami relembra que no começo da partida havia sido determinado que a porta do perdedor seria aberta, e como ambos foram derrotados simultaneamente, ambas as portas deveriam se abrir. Mas os irmãos dizem que apenas uma porta seria aberta e eles deveriam escolher. Yami relembra tudo que foi dito previamente, consegue perceber que eles não falavam nada, ou seja, não tinham como confirmar quem era o mentiroso de fato, e que eles usavam esse artifício das palavras para enganá-los, e de fato seria apenas um lance de moeda, com 50% de chance de acerto ou de erro. Joe está exausto e não consegue pensar em mais nada, e deixa no mão de Yami. Os irmãos ficam se divertindo com a situação, e antes da escolha resolvem dar 5 minutos para caso achem que existem outras saídas, e a turminha fica que nem louca procurando algum tipo de passagem oculta, menos em Yami, que se mantém a observar atentamente aos irmãos. Enquanto estão procurando, um velho conhecido vem a Bakura, que promete dizer qual seria a porta correta, e diz que já faz um tempo, mas promete que iria ajudá-lo. O pessoal nota que ele está estranho, mas ele apenas deixa rolar. Yami e Bakura tenta ludibriar, dizendo que havia mudado, e começa a apelar para os sentimentos de Bakura, dizendo que seus amigos ficariam presos eternamente pelos labirintos. E enfim, o tempo se esgota, com o pessoal não encontrando outra saída. Bakura, ao invés de tirar esse item do Milênio e tacar fogo, acaba caindo na lábia do espírito. Yami, enfim, pensa numa maneira de resolver apresentando 2 moedas, com o kanji de cada um dos irmãos nelas, e explica que a moeda que ele mantiver em sua mão será a escolha da porta. Com isso, ele abre uma das mãos, revelando o kanji Kyo, que a sua escolha foi a porta Mei. No mangá, Yami e Bakura se revela que ele havia escolhido a porta errada, e Paras confirma que a escolha correta era a porta Kyo, e começam a dar risada. Yami revela que sabia que iriam usar esse truque, onde eles iriam sempre falar que a porta contrária à escolha seria a correta, mas Paras responde que não adianta reclamar, e que ele já havia feito a escolha dele. Então Yugi revela que havia marcado uma das moedas com 2 insígnias, e pede desculpas, pois uma de suas mãos não joga injusto. Bakura volta ao normal, e Yami acha estranho que ele tenha percebido o truque deles, mas enfim, estavam livres. Capítulo 99, a última peça. E na verdade só vemos essa última página mesmo, pois aqui é revelado no mangá que os irmãos Paradox estavam trolando eles o tempo todo. Qualquer uma das portas levariam para a saída real, e enfim era hora de desafiar Pegasus. Já no anime, realmente o caminho correto era a porta de Paras, e com isso o pessoal iria sair rumo à liberdade. Mas veremos isso no vídeo de semana que vem, onde contaremos toda essa parte que o anime antecipou no meio do duelo do resgate de Seto e Mokuba. E para finalizar, como prometido, o jogo final do volume 11, de Takahashi, e é uma versão desse duelo ao labirinto. O objetivo é destruir todos os monstros do seu inimigo. Paulo rusticamente parece até o protótipo de Capsule Monsters. E é isso, delícia. Aqui eu me despeço de vocês e semana que vem tem mais. Gacha! E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!